Olá pessoal, aqui é a professora Ivone, disciplina de Biologia. A biologia é uma ciência que estuda os seres vivos e as suas interações com o meio ambiente. Com essa ciência, a gente descobre explicações para diversos fenômenos, a gente consegue compreender melhor o que está acontecendo no mundo e assim a gente pode participar de forma mais esclarecida de decisões que afetam a todos. O tema da aula de hoje é o fenômeno da vida. Esse tema, ele foi tratado nas atividades, né, das 2 semanas que nós estamos em isolamento social, nas nossas casas. Foi solicitado a vocês que fizessem, né, o resumo desses textos, desse capítulo, e ao final a resolução das 17 questões da página 23. Então, o objetivo dessa aula é justamente abordar esses conceitos acerca dos seres vivos, né, que são tratados no capítulo 1 de forma bem superficial, bem facilitada. Com o passar das aulas, a gente vai aprofundando em cada um desses temas, tá ok? Então, para acompanhar a explicação, você pode pegar seu livro de biologia ou seu resumo, que está disponível no seu caderno. No final dessa aula, a gente vai fazer a correção das 17 questões. Uma boa aula para vocês! Iniciando a nossa aula, podem pegar o livro de vocês ou o resumo que vocês têm no caderno. O fenômeno da vida. Bom, nesse primeiro capítulo, a gente vai ter uma visão ampla, geral, do que a biologia estuda e das características dos seres vivos. Na página 12, o primeiro tópico do capítulo é: de que são feitos os seres vivos? Lembram que eu havia comentado com vocês que a biologia e a química elas são casadas, né? Para a gente entender a biologia, especialmente a composição dos seres vivos, a gente precisa ter noção da química. Aí lá na página 12 está trazendo essas informações, né? Do que é um átomo, qual que é a constituição do átomo. Aí vocês observam aí as ilustrações. Um átomo ele é composto por subpartículas, prótons, nêutrons e elétrons. Os átomos têm a capacidade de se ligarem quimicamente, né, formando moléculas. Essas moléculas, por sua vez, compõem as substâncias químicas. Então, para a gente entender a composição química dos seres vivos, a gente precisa retomar esses conceitos básicos da química. Lembrando que a química também é uma ciência da natureza, é uma ciência que estuda a matéria, né? A composição da matéria, a estrutura e as propriedades da matéria. E a gente não pode esquecer que o ser vivo, o organismo vivo, é uma matéria. Portanto, né, é composto por esses elementos químicos. Aqui nesse slide a gente tem um esqueminha, né, da complexidade química dos seres vivos. Então, os seres vivos eles são compostos por 2 grupos de substâncias químicas. Então, a gente tem as substâncias inorgânicas, né, que a gente pode classificá-las aí como moléculas simples, pequenas, né. Eu tenho a água e os sais minerais. Então, a água e sais minerais são substâncias inorgânicas que estão presentes nos organismos vivos. Os sais minerais, a gente tem o cálcio, o zinco, o potássio, o iodo, o fósforo, dentre outros. E as substâncias orgânicas são essas moléculas mais complexas, e a principal característica das substâncias orgânicas são as ligações entre átomos de carbono. Então, entre essas substâncias, a gente tem os carboidratos, que são os açúcares, né, ou glicídios, lipídios, que são óleos, gorduras, as vitaminas e os ácidos nucleicos, DNA e o RNA. O segundo tópico do capítulo é a organização da vida. Então, a célula, né, é a unidade fundamental dos seres vivos. Então, para a teoria celular, os organismos vivos
obrigatoriamente têm que ser constituídos por células. A célula, por sua vez, ela é um mini-organismo, tá? Por quê? Porque a célula ela é capaz de se nutrir, de crescer, de se reproduzir. E existe uma classificação em relação à quantidade de células do organismo. Se o organismo apresentar uma única célula, que é o caso das bactérias, dos protozoários, né? De algumas espécies de fungos, esses organismos que apresentam uma única célula são unicelulares. Organismos que apresentam mais de uma célula, que é o caso dos animais, aí a gente se inclui nessa classificação, e as plantas são caracterizados por apresentarem muitas células. Nosso organismo tem aproximadamente 60 trilhões de células. Nessa representação que vocês estão observando, a gente consegue entender os níveis de organização dos seres vivos. Então, existem diferentes níveis, iniciando ali do átomo. Então, átomos formam moléculas, as moléculas constituem as substâncias químicas que vão compor as organelas estão presentes dentro da célula. A célula, né, a menor unidade viva do organismo, quando se organiza em conjuntos semelhantes com funções específicas, formam os tecidos formam órgãos, os órgãos formam sistemas, vários sistemas de órgãos formam um organismo. Quando eu tenho vários organismos de uma espécie vivendo numa mesma região, eu tenho uma população. Quando eu tenho diferentes populações aí interagindo em uma mesma região, eu tenho a comunidade. O ecossistema é a interação dessas comunidades com os fatores abióticos, com o ambiente físico, formando um ecossistema. E vários ecossistemas terrestres, né, e aquáticos constituem a biosfera. Então, a gente tem a biosfera como sendo todas as regiões do nosso planeta onde existem seres vivos, né? Esses são os diferentes níveis de organização dos seres vivos. O terceiro item do capítulo é transformações da matéria e da energia. Nesse item, você tem o conceito, né? Mais uma vez a química entrando aí. O conceito de reação química, né? Então, reação química é a transformação de substâncias, a transformação de moléculas que ocorrem dentro dos seres vivos, tá? Como exemplo dessas reações, dessas transformações químicas que ocorrem nos seres vivos, a gente tem aí a nutrição autotrófica, que é representada aí pela fotossíntese. Então, o que eu tenho na fotossíntese? Eu tenho a transformação de substâncias. Eu tenho o dióxido de carbono, quando reage com a água, na presença da luz, a gente tem uma transformação. Então, esses átomos se soltam, se liberam e se reorganizam de uma forma diferente, dando origem a substâncias novas. Então, ocorreu uma transformação química aí. E a fotossíntese ocorre dentro das células de seres vivos, como plantas, algas. Então, quando a gente fala em transformações, né, da matéria, eu estou me referindo a isso, a mudanças, a transformações de substâncias. E quando eu falo em energia, né, a gente tem ali na fotossíntese o precursor dessa transformação, a energia luminosa. Então, a energia luminosa é convertida, ela é transformada em energia química. Outros exemplos de transformações que ocorrem dentro dos seres vivos é a nutrição heterotrófica, que depende da digestão. Então, o que são seres heterotróficos? São aqueles seres que precisam se alimentar e transformar
né, o alimento dentro do organismo. Para quê? Para que a gente possa obter os nutrientes daquele alimento. Então, ocorre uma transformação química ali, tá? E a respiração celular aeróbia, que vocês observam aí na representação. Observem que a respiração aeróbia, né, a respiração celular aeróbia é um processo inverso ao da fotossíntese. Se lá na fotossíntese eu tenho como matérias-primas o dióxido de carbono e a água para a formação da glicose e do oxigênio, na respiração celular aeróbia eu tenho como matérias-primas a glicose, C6H12O6, e o gás oxigênio. E esse processo ocorre lá nas nossas mitocôndrias para formar dióxido de carbono e liberar água. As transformações químicas que ocorrem no organismo. O conjunto de todas essas transformações químicas, de todas as reações químicas que ocorrem em um organismo, é chamado de metabolismo, tá? E o metabolismo, a gente pode resumi-lo em dois processos importantíssimos que a gente vai se aprofundar mais para frente, tá? Que é o anabolismo e o catabolismo. Então, o que seria esse catabolismo? Catabolismo é a quebra, é a degradação de substâncias. Que tipo de substâncias? Substâncias mais complexas, com uma cadeia, né, de átomos maior. E essas substâncias mais complexas, elas vão ser quebradas em substâncias mais simples. E esse é um processo exergônico. Por quê? Porque ocorre liberação de energia nesse processo. Já o anabolismo, né? O anabolismo é um processo inverso, é uma construção, né? Catabolismo é degradação, anabolismo é construção de moléculas formadoras de partes das células, a partir de substâncias mais simples, tá? E engloba as transformações de síntese, de construção que vocês estudam lá na química, tá? Já o anabolismo é um processo endergônico, por quê? Porque consome energia. Aí a gente tá vendo esse coelhinho aí, né? Ele tá se alimentando e esse alimento vai ser digerido, vai ser transformado, quebrado. Aí eu vou ter esses cubinhos, né? Os cubinhos que vão pro cima ali, ó, aqueles dois cubinhos que estão indo ali para cima. Eles vão passar por um processo de construção. Ou seja, é um processo anabólico. Por quê? Porque aqueles dois cubinhos ali, ó, aquelas que a gente considera como substâncias mais simples, vão formar um cubo maior, aquele vermelho ali, ó, que é uma substância mais complexa. Então, é um processo de construção. Já aquele cubinho verde que tá ali embaixo, ó, vai ser catabolizado. Então, o que acontece no catabolismo? Esse coelhinho, ele vai consumir, ele vai degradar aquela substância ali que é mais complexa, né? Em substâncias mais simples que ele vai utilizar como forma de obter energia, tá? Então, não esqueçam, a gente vai se aprofundar mais, tá? Desse processo metabólico dos organismos. Mas por hora é isso aí. Item 4 do capítulo 1, reação e equilíbrio. O que é reação? Os organismos vivos, eles reagem com o ambiente, tá? Então, esse processo de perceber o ambiente, de reagir a estímulos, é chamado de irritabilidade. Ou seja, né, os seres vivos são capazes de reagir a estímulos e a modificações no ambiente. Aí na figura, né, no exemplo que vocês têm, a sensitiva, que é uma plantinha, né, da espécie Mimosa pudica, né, é o dorme-dorme, assim, a gente conhece como dorme-dorme.
Então, quando a gente encosta nos seus folíolos, eles se fecham, né? Ou seja, eles percebem, recebem o estímulo e reagem a ele. Esse processo chamado de irritabilidade. E a homeostase, tá? Que é um processo de equilíbrio do organismo. Aí eu deixo uma pergunta ali para vocês. Por que a gente urina mais no frio, no inverno? Vocês saberiam dizer por quê? No inverno a gente não sua muito, né? A gente produz menos suor. Então, nosso organismo precisa eliminar água para manter a homeostase, ou seja, o equilíbrio de água do nosso organismo. Então, para compensar a falta de suor, a gente libera mais água através da urina. Então, a gente produz mais urina para poder liberar água no inverno. Então, a homeostase nada mais é do que regulação interna das funções internas do organismo. Para quê? Para manter sempre o organismo em equilíbrio interno. O quinto item do capítulo 1 é reprodução e hereditariedade. Então, o que esse item traz para a gente? Ele traz para nós o conceito de genes, o conceito de DNA, o conceito de cromossomos. Então, nesse esqueminha, a gente está vendo uma representação da célula, né? Então, a célula ali, uma célula eucariótica, tá? Por quê? Por que é uma célula eucariótica? Porque a gente está conseguindo ver o núcleo ali. Vocês estão vendo o núcleo? E o que eu tenho dentro do núcleo da célula? Eu tenho os cromossomos. O que é um cromossomo? O cromossomo é nosso DNA. Então, é o nosso DNA condensado, organizado. Os cromossomos se formam quando a célula vai se preparar, está se preparando para poder se dividir. Tá? A gente vai estudar com maior detalhe, com maior atenção, né? Os ácidos nucleicos, o cromossomo, a hereditariedade. Então, como eu já falei para vocês, esse capítulo é só uma pincelada das características básicas dos seres vivos. Reprodução. Reprodução é uma etapa importantíssima do ciclo da vida, né? E ela pode variar dependendo do organismo. Então, eu posso ter uma reprodução assexuada ou sexuada. Qual que é a diferença? Então, ali no exemplo da reprodução assexuada, eu estou vendo um micro-organismo, um ser unicelular. Nesse caso aí, é uma bactéria. Então, como que a bactéria se reproduz? Ela se reproduz se dividindo ao meio. Então, uma bactéria mãe, ela vai sofrer um processo de divisão, que é chamado de bipartição. E essa divisão vai permitir que essa célula mãe, que essa bactéria mãe, dê origem a duas células filhas idênticas a ela. Então, é um processo aparentemente simples. Já a sexuada, a gente precisa ali de dois indivíduos, né? Um indivíduo macho e um indivíduo fêmea. E esses indivíduos vão produzir gametas, que são células reprodutoras. O gameta masculino, o gameta feminino, que é o espermatozoide e o ovócito 2, ou ovócito de segunda ordem. Para que a reprodução sexuada aconteça, esses gametas precisam se unir num processo chamado fecundação. Então, os gametas se unem, formam uma única célula, que é o zigoto ou célula-ovo, e essa célula vai passar por sucessivas divisões até formar um embrião, que é essa massinha de células que vocês estão vendo. O embrião vai continuar se dividindo, se especializando, se aperfeiçoando até formar o feto. Tá? E esse processo de desenvolvimento na reprodução sexuada varia de espécie para espécie, tá? No caso da nossa espécie, esse processo todinho demora 9 meses. O sexto e último item do capítulo 1 é a evolução. O que é evolução? Evolução é um processo
né? Que demanda tempo, é um processo que não ocorre de um ano para o outro ou a cada 10 anos, é um processo que demanda tempo. E nesse processo, as populações, né, as populações de seres vivos se transformam ao longo desse tempo, tá? Então a evolução, ela é um tema importantíssimo para a biologia, tá? Vocês estudarão a evolução com mais detalhes quando vocês estiverem no terceiro ano do ensino médio. Para que ocorra evolução, ou seja, para que uma população de organismos se transforme ao longo de um bom tempo, né, de um determinado tempo, dois fenômenos são importantes, que é a mutação e a seleção natural. O que acontece na mutação? Então, eu estou vendo aí é uma fita de DNA, uma dupla hélice, né, de DNA. O que acontece com esse DNA no processo de mutação, né? Esse DNA ele é modificado, a estrutura desse DNA ele é modificado. Isso é mutação, né? E esse fenômeno faz com que a nova molécula seja diferente da molécula de DNA original, né? E essa diferença vai permitir o surgimento de uma nova característica. Surgiu uma característica nova, isso já configura mudança naquele indivíduo, naquela população, tá? Isso daqui vocês vão estudar em genética. Outro fenômeno importante é a seleção natural, né? Ideia proposta por um cientista muito importante para a biologia, Charles Darwin, né? Essa ideia da seleção natural foi um marco na história da biologia. E a gente tem um exemplo aí, né, de gafanhotos, né? A gente observa que os gafanhotos sensíveis a inseticida, com o passar do tempo, são eliminados, desaparecem, são extintos. Enquanto os gafanhotos mais resistentes, né, com essa característica genética de resistir ao inseticida, conseguem sobreviver. Isso é seleção natural, né? Quando o meio seleciona os mais aptos e os inaptos, aqueles indivíduos que não têm condições para sobreviver ali naquele meio, são eliminados. De acordo com a teoria da evolução, né, as adaptações que os indivíduos têm para sobreviver a um determinado ambiente facilita sua sobrevivência e reprodução. Isso faz com que a sua espécie perpetue por um longo período de tempo. Para finalizarmos a aula de hoje, vamos corrigir as 17 questões da página 23. Na questão número 1, escreva em seu caderno os diferentes níveis de organização do mundo vivo em ordem de complexidade, da célula até a biosfera. Então, vocês têm lá na página de vocês, na página 14 e termina na 15, os níveis de organização, e que eu expliquei aqui na aula também, tá? Então, começa por célula, tá? Célula formam o quê? Formam tecidos, tá? Os tecidos formam órgãos, órgãos sistemas, sistemas formam organismo, organismo formam populações, populações formam comunidades, comunidades formam um ecossistema e por fim a biosfera. Tá ok? Questão 2. Em seu caderno, organize uma tabela comparativa entre os processos de fotossíntese e respiração celular. Essa tabela deve conter as matérias-primas e os produtos de cada um desses processos e exemplos de organismos que realizam a fotossíntese e a respiração ou ambos. Não precisa fazer a tabela, tá? Mas a tabela organiza melhor as suas ideias. Então, se você for fazer a tabela, como pede o exercício, você tem que fazer uma tabela
com 3 colunas, tá? Na primeira coluna, você vai colocar as matérias-primas da fotossíntese e da respiração. Então, quais são as matérias-primas da fotossíntese? Dióxido de carbono e água. E quais são as matérias-primas para a respiração celular? A glicose e o oxigênio. Quais são os produtos? Então, a segunda coluna tem que conter os produtos. Quais são os produtos da fotossíntese? Os produtos da fotossíntese são glicose e gás oxigênio. Quais são os produtos da respiração celular? O dióxido de carbono e a água. Aí, a última coluna, quais são os seres vivos que fazem, né, a fotossíntese e a respiração celular? Quem faz fotossíntese? Plantas e algas. Quem faz respiração celular? Os animais, por exemplo. Tá bom? Questão 3. O fenômeno da respiração celular é um exemplo de anabolismo ou catabolismo? Lembram do catabolismo e do anabolismo? O anabolismo é construção, catabolismo é degradação. E a respiração celular é um processo de decomposição, tá? Ou seja, a molécula de glicose ela vai ser quebrada e esse processo vai liberar energia. Ou seja, a respiração celular é um processo de catabolismo. Questão 4. Por que podemos dizer que a reprodução sexuada gera maior variedade de indivíduos? Porque na reprodução sexuada precisa de gametas. Gameta masculino, gameta feminino, que são células diferentes. O que essas células contêm? Contém genes, DNA, características diferentes. Quando esses gametas se unem, ocorre a fecundação, forma um novo indivíduo com características genéticas mais variadas, tá? Então, a reprodução sexuada é um processo que permite a variabilidade genética, ou seja, a maior variedade de características. Isso é importante para vocês entenderem. Questão 5. Por que se pode dizer que a energia que um atleta emprega durante uma corrida vem em última análise do Sol? Ora, qual que é a participação do Sol nesse processo? O Sol é o precursor da fotossíntese, tá? Então, os seres que fazem fotossíntese, as plantas, por exemplo, né? Esse atleta vai se alimentar de vegetais. Ah, ele não se alimenta de vegetais, ele se alimenta de carne. Mesmo assim, né? Começa lá na fotossíntese. Aí aquele ser que fez fotossíntese, aquela planta, né? Vai servir de alimento para o atleta ou vai servir de alimento pro boi, né? E depois o atleta vai lá e vai comer aquela carne de boi, ou seja, uma cadeia alimentar. E tudo começa onde? Na produção de alimento que é realizada pelos seres autotróficos, tá? Então, a energia do Sol na fotossíntese é transformada em energia química, que posteriormente o atleta vai consumir. Questão 6. Um estudante afirmou que a principal diferença entre plantas e animais está no tipo de nutrição. Explique com suas palavras o que ele quis dizer. Então, as plantas têm nutrição autotrófica e os animais têm nutrição heterotrófica. Aí, com as palavras de vocês expliquem o que é nutrição autotrófica e o que é nutrição heterotrófica. Na questão 7, vocês podem explicar usando como exemplo a irritabilidade, tá? A irritabilidade da dorme-dorme, quando tocada, fecham-se os folíolos. Ou um outro exemplo, né, é o girassol. O girassol recebe um estímulo do sol, e com isso ela se movimenta, né? A flor do girassol se movimenta, recebendo o estímulo do sol. Questão 8, letra A. Então, a gente está vendo um tipo de reprodução de um organismo unicelular. Que tipo de reprodução está representado na figura? A reprodução
assexuada. Letra B. Os indivíduos produzidos nessa reprodução são geneticamente iguais? Sim, são idênticas à célula-mãe. Na C, que diferenças existem nesse tipo de reprodução e reprodução da maioria dos animais? A diferença é que, aí nesse caso, um único indivíduo é capaz de dar origem aos seus descendentes, e na reprodução sexuada, que ocorre na maioria dos seres vivos, é necessário a presença de células sexuais, que são os gametas. Ocorre maior variabilidade genética. Questão 9. O número de células sanguíneas se mantém constante no corpo, por quê? Porque novas células vão sendo produzidas. E como que as células, no caso as hemácias, são produzidas? Por divisão celular. Então a célula é capaz de reproduzir-se, lembram? Né? A célula se reproduz, e se a célula se reproduz, ela é capaz de gerar novas células. Então, à medida que as hemácias são destruídas do organismo, novas hemácias vão surgindo graças à capacidade de reprodução da célula. Questão 10. Entra um assunto bem importante, né? Qual que é a vantagem para as lagartas, né? Que vivem sobre as folhas verdes? A vantagem é a capacidade de se camuflarem. Questão 11. Os filhos são parecidos com os pais, por quê? Porque os filhos herdam, eles recebem dos pais características genéticas, tá? Redija em seu caderno um pequeno texto que contém as palavras cromossomos, fecundação, gametas, DNA e célula-ovo. Usem a criatividade para escrever esse texto, tá? Recorram ao livro, tá? Ao resumo de vocês. E esse texto tem que conter essas palavras, tá? Cromossomos, fecundação, gametas, DNA e célula-ovo. Na questão 12, uma sugestão de resposta pode ser a seguinte: o processo pelo qual são preservadas as mutações que favorecem a sobrevivência ou a reprodução de organismos de uma população e eliminadas as mutações prejudiciais é chamado de seleção natural. Na questão 13, a resposta é não, tá? Por quê? Porque a obesidade, ela não sofre influência somente, né, dos genes, só efeito da ação dos genes, não. A obesidade também é consequência dos hábitos de vida, os hábitos alimentares, tá? A falta de atividades físicas que esses indivíduos apresentam, tá ok? Na questão 14, né, esse processo tratado aí é a reprodução celular, né? A capacidade que as células têm de se reproduzir. Letra A da questão 15, a resposta é sim. Por quê? Porque a nutrição das plantas é autotrófica, elas são autossuficientes. Conseguem produzir sua própria energia química, seu próprio alimento. Letra B. Os animais continuariam a existir se todas as plantas morressem? Não. Por quê? Porque faltaria alimento, porque a nutrição deles é heterotrófica e faltaria oxigênio. Questão 16. Utilizando seus conhecimentos sobre a vida no planeta Terra, responda: de onde provém todos os açúcares naturais, que são os carboidratos utilizados pelos animais e vegetais? A resposta é da fotossíntese, tá? E a letra B, porque se diz que a produção dos açúcares naturais acabasse, a vida da Terra não existiria. Porque esses açúcares, né, são a principal fonte de energia química de todos os seres vivos, né? Então, os seres vivos dependem desses açúcares para a sua sobrevivência. Além disso, esses açúcares naturais, esses carboidratos, entram na composição de moléculas essenciais, como os ácidos nucleicos. Para a gente finalizar, a questão 17, a alternativa correta é a letra D de dado.
tá? Homeostase, metabolismo e reprodução. E aí, pessoal, gostaram da aula? Bom, o objetivo foi, né, esclarecer as dúvidas e fazer a correção dos exercícios junto com vocês. Para eu saber que vocês assistiram, que vocês corrigiram os exercícios, eu vou pedir para vocês comentarem esse vídeo, tá? Para eu ter um retorno, um feedback de vocês também, tá ok? Pode ser qualquer comentário, né? Seja uma sugestão, para eu ficar sabendo que vocês assistiram a aula, tá ok? Um abraço!